Os 10 defeitos em celular que mais aparecem em assistência técnica. Que alegria! Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar para vocês os 10 defeitos mais comuns que chegam em assistência técnicas de aparelhos celulares e quais são as suas soluções. É uma aula que vai ajudar muito, principalmente o público iniciante, quem sabe até mesmo aquelas pessoas que têm um nível intermediário ou até um nível avançado, porque ninguém sabe tudo, então estamos aqui para compartilhar o conhecimento um com o outro. Esse é um defeito que a gente pode falar mau uso, descuido da pessoa, o celular cair, quebrar, você sentar em cima, deixar no bolso. São inúmeros fatores que fazem o celular ficar com a tela quebrada. E quais são as soluções? Bom, se foi somente o vidro, você pode fazer a troca do vidro. Ah, mas eu não faço troca de vidro. Você pode terceirizar com alguém que faz a troca do vidro. Se foi o touch que quebrou, só a troca do touch. Se foi só o display, só a troca do display. Lembrando que touch é onde dá o toque e display é onde aparece a imagem. Ou a frontal completa. Os aparelhos mais modernos, mais recentes, são todos frontais completa. Na frontal completa pode-se quebrar somente o vidro ou quebrar o touch e o display. Se for o touch display, tem que trocar a frontal completa. Se foi somente o vidro, você tem a opção de trocar o vidro ou trocar a frontal completa. Observação, tela quebrada não tem garantia, porque tela quebrada é mau uso. Você pode comprar um aparelho em qualquer loja, saiu, deixou cair, quebrou a tela. Quando você retornar lá, eles não vão trocar o aparelho para você. Segundo defeito, conector de carga quebrou. Solução, trocar o conector de carga. Esse defeito acontece muito por mau uso da pessoa ou a pessoa usar de forma errada o celular ou carregar ali de forma errada, forçando o conector de carga. Esse defeito é muito comum, o cliente chega na assistência falando que o conector está com problema e ao colocar um cabo, um carregador e ao mexer, pressionar, você percebe que o conector está solto e ora mostra ali a bateria, o raio carregando ou não carregando, você já sabe que é simplesmente fazer a troca do conector de carga. São dois serviços bem lucrativos, tanto o primeiro quanto esse segundo. Terceiro, aparelho não liga. Soluções. Troca do botão Power. O botão Power, se ele estiver com problema, o aparelho não vai ligar. Então existe um teste que você faz no botão Power de resistência, identificando que é o botão Power, não está fazendo contato ali, mandando sinal para o Power Manager ele liberar as outras tensões para ligar a placa, o aparelho não vai ligar. Troca o botão Power e pronto. Porém, nem sempre é o botão Power, pode ser a bateria descarregada. Se a pessoa ficar muito tempo sem carregar o celular, esqueceu de carregar, pode acontecer da bateria chegar no nível de tensão que o aparelho não liga mais. Você vai ter que abrir, remover a bateria e fazer a ativação da mesma. Outro problema que acontece da bateria descarregar é quando o conector de carga está com problema ou quebra e a pessoa não leva para consertar e aí acontece esse problema. Então, retornando, pode ser a troca do botão Power, mas pode ser problema com a bateria também. Aí vamos lá, teste de identificação de software. Tem os aparelhos da linha J, J5, J7 que eles não ligam. E aí você troca a bateria, o botão tá bom, bateria tá boa e mesmo assim ele não liga. O que acontece? Você segura todos os botões, pressiona todos os botões e segura que ele volta a ligar, que é um problema de software. É bom você ter um GIG. GIG é um dispositivo que você conecta no conector de carga do aparelho celular e ele faz entrar no modo download. Então nós temos GIG para Motorola, Samsung, LG. E esse GIG ele vai mostrar para você se é software ou não. Outra coisa é você segurar os botões de hard reset. Colocar o aparelho em um computador para ver se a USB do computador reconhece o aparelho. Então, muitos aparelhos que não ligam, o problema pode ser software também. Outra coisa, falta de componente na placa. O aparelho não liga. O cliente chegou na loja, você pergunta para ele o que aconteceu para ele ficar assim, o aparelho caiu. Opa, pode ser algum componente faltando, impedindo o aparelho de ligar. Aí você vai ter que abrir e fazer uma análise visual com um microscópio, de preferência um microscópio de boa qualidade que você consiga ver perfeitamente o circuito da placa. Curto, se o aparelho ele tiver com curto, um curto alto,
quando você vai colocar na fonte e ligar, o curto é alto, ela desarma, o aparelho não vai ligar. Recomendamos você baixar a tensão da fonte, tentar ligar o aparelho com uma tensão baixa e achar o componente que está esquentando na placa. Achou o componente que está esquentando, você vai fazer a análise daquele circuito. O problema pode estar no componente ou em algum capacitor em volta do mesmo. Troca do cristal oscilador. O cristal que trabalha em conjunto com o Power Manage, ele gera diversas frequências para o funcionamento da placa. O cristal ele é muito frágil, principalmente com queda. E se ele estiver com problema, o aparelho não vai ligar. Ressolda ou troca do Power Manage. O Power Manage ele é um gerenciador de carga, ele que distribui as tensões para a placa e se ele estiver com problema, o aparelho não liga. Muitas vezes uma ressolda resolve, tem vezes que você tem que fazer a troca do componente para o aparelho voltar a ligar. Esse defeito aqui é um defeito que muitas pessoas quebram a cabeça de aparelho que não ligam, então existe um passo a passo que você deve fazer e lógico, existem outras soluções também para aparelhos que não ligam e alguns determinados tipos de aparelho. Não tem como a gente saber tudo, porque são muitos modelos de aparelhos, mas com a experiência você vai identificando. Mas seguindo essas soluções que eu estou passando aqui, vocês vão identificar a grande maioria dos defeitos de aparelhos que não ligam. Vamos para o quarto passo. Aparelho teve contato com água. Esse é um defeito que chega muito em assistência. Primeira coisa é perguntar com qual tipo de água o aparelho teve contato. Se foi água do mar, se foi água da privada, se foi água de piscina, se foi no banheiro. E aí você identificando o tipo de água, que tem águas que são mais corrosivas. Água do mar, água da privada e assim por diante. A solução é realizar o serviço de desoxidação. Você vai abrir o aparelho, não coloque um aparelho que teve contato com água na fonte de bancada. Não ligue esse aparelho. Porém, a maioria dos técnicos não dão garantia, pois o aparelho pode voltar com um defeito diferente. Então, o aparelho que teve contato com água é uma caixinha de surpresa. Muitas vezes você vai abrir ele, vai fazer uma desoxidação apenas com uma escova antistática e o álcool isopropílico, o aparelho vai voltar e vai ficar perfeitamente. Muitas vezes não volta, você tem que pôr na cuba de ultrassom para a desoxidação ela ser um nível mais alto e pegar por debaixo dos CIs. Seque bem a placa, monte o aparelho e faça os testes e informe o cliente. Que possa ser que alguma outra coisa possa ser que volte a dar defeito. Tá? Então você tem que ter uma cláusula ali na sua ordem de serviço que aparelho molhado não tem garantia e passar isso para o cliente. Se você quiser dar garantia, você pode dar. Mas a maioria dos técnicos não dão garantia quando o aparelho é molhado. 5. Esqueceu a senha e remoção da conta Google. Solução. Se esqueceu a senha, existem software que você consegue tirar a senha ou você pode dar um hard reset que é mais fácil para remover a senha do aparelho. Se a pessoa caiu no bloqueio da conta Google, existem vários procedimentos de remoção de conta Google. Eu indico o canal do Williams Celulares, que é um dos maiores canais de software no Brasil. E o Williams, toda semana, ele coloca novos vídeos com remoção de conta Google. Porém, muito cuidado. Observação, sempre fazer consulta de e-mail e procurar saber a procedência do aparelho. Se a pessoa chega e fala, eu achei o aparelho, eu ganhei esse aparelho, aí eu comprei esse aparelho por R$50 e ele está bloqueado. Então sempre consulte o e-mail, se o e-mail estiver bloqueado, devolva, não fique com esse aparelho na sua assistência. Conversando com a pessoa, você vai saber se o aparelho ele é de procedência ou não. Se você duvida, não fique com esse aparelho, porque se você pegar um aparelho que mesmo assim o e-mail não foi bloqueado, mas foi feito um BO contra roubo daquele aparelho e por acaso houver uma ação da polícia em ir nas assistências, né, pegar aparelho, enfim, né, você pode se complicar. Então tome muito cuidado com desbloqueio de e-mail, remoção de senha e remoção de conta Google. Essa é a dica que eu dou a vocês. 6º, aparelho liga, mas não exibe imagem. Consumo normal na fonte. Porque tem muitos aparelhos que ligam e o consumo na fonte você vê que está alto. Aí pode ser um curto, uma fuga de corrente. Agora o aparelho que liga e na fonte o consumo está normal, quais são as soluções? Troca do display ou frontal completa. Muitas vezes a tela quebra, mas o aparelho liga, vibra. Tem uns que até emitem o som.
só trocar a tela. Se você trocar a tela e não resolver, muitas vezes a tela está em perfeito estado, mas mesmo assim ele liga, consumo normal e não exibe o sinal de vídeo, você tem que fazer análise no conector FPC. Essa semana um aluno meu me perguntou o que é o conector FPC. É o conector onde vai o flex da tela. Ele tem vários terminais e uma proteção em volta de plástico, e esses terminais são soldados na placa. Se algum daqueles terminais quebrar, der solda fria ou entortar por algum motivo, até mesmo sujeira, o que acontece? Falta um sinal para ir para a tela para exibir imagem. Então, análise no conector FPC, usando o microscópio. Teste dos filtros. Os filtros, eles pegam os sinais de um lado e mandam para o outro. Se o filtro estiver aberto, quando você for fazer o teste sobre ele com o multímetro, ele não vai apitar. Então, removemos o filtro, fazemos um jumper, a maioria dos casos resolve, e a tela ela volta a subir um sinal de imagem. Até mesmo aparelhos que ligam e a tela fica azul, a tela fica branca, né? Siga sempre essa análise do conector FPC, testes dos filtros, troca da tela, né, por encargo de consciência. Se nenhum desses casos resolver, partimos para outras análises, podendo ser problema de GPU também. 7. Botões não funcionam. Chega na assistência, o botão de volume não está funcionando, o power está ruim. A solução é o quê? Primeiro, fazer um teste de resistência para identificar os botões com problema. Você vai com o multímetro, na escala de resistência do multímetro ou na escala de bip, coloca nos dois terminais do botão, pressiona o botão, a resistência do multímetro tem que ser baixa. Soltou o botão, a resistência tem que ser alta. Quando você pressiona o botão, ele faz o contato. É como se você ligasse uma chave, o contato de dois pontos que estão separados. Ele une esses dois pontos quando você pressiona o botão. E ao unir os dois pontos, as duas pontas do multímetro, a resistência fica baixa no teste de resistência, no teste de continuidade. Identificou que é o botão de volume mais, volume menos ou power? Você realiza a troca do mesmo colocando um botão novo. 8. Fone de ouvido não funciona. Solução. Primeiro passo, fazer análise visual e identificar se realmente o problema é no fone de ouvido. Se não tem sujeira, se ele foi quebrado, porque tem cliente que quando vai pôr o fone, né, coloca com força, puxa com força, até mesmo criança não tem muito cuidado. Então você fez a análise visual, identificou que está quebrado, está com solda fria, você vai lá e faz a troca do conector de fone. Se não resolver, você tem que fazer uma análise no circuito em volta e também perguntar para o cliente depois do que aconteceu para o aparelho ficar desse jeito sem o fone funcionar. Se o aparelho caiu, se teve contato com água, se estava no carregador, se foi após tirar o fone e colocar. É sempre bom você perguntar para o cliente o que aconteceu para o aparelho chegar a esse estágio para você ter um norte a seguir na sua análise. 9. Microfone não funciona. Solução, análise visual. Todos esses passos você tem que fazer análise visual. A análise visual ela é muito importante. Análise visual com o microscópio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um microscópio. Você tem microscópio aí de R$50 até R$2.000. Então nós temos microscópio USB, que é aquele que você liga no computador ou no notebook. A imagem vai ser transferida para o computador ou no notebook. Temos os microscópios portátil com tela de LCD, onde você já vê a imagem dele mesmo, custa aí uns R$400. Nós temos o binocular, onde você tem uma imagem melhorada, que é um microscópio a partir de R$700. E nós temos aí o trinocular, que são os dos mais tops, que você vai pagar uma média de R$2.000, que é um microscópio usado para realizar serviços de microsoldagem. Então, sempre faça análise visual. Na análise visual, começa por fora do microfone. O celular ele tem vários microfones, microfone de ligação, microfone de vídeo. Identificou que o furo que entra a voz, que entra o ar ali com a voz, está bloqueado com sujeira, faz uma limpeza. Muitas vezes resolve. Se não tiver bloqueado com sujeira, você vai fazer o quê? Você vai abrir e vai identificar, ali vai fazer uma análise visual na placa, vai trocar o microfone, tá? Troca o microfone. Se resolver, maravilha. Se não resolver, você tem que fazer uma análise no circuito, em volta do microfone, ok? Muitas pessoas, ao trocar o conector de carga, o microfone para de funcionar. Cuidado para não entrar pasta de solda no funinho do microfone. Também para não jogar o ar quente da estação
no furinho do microfone. Então sempre proteger a área com uma fita térmica. E 10, não reconhece o chip. Soluções. Fazer análise visual, porque tem pessoas que compram adaptadores de chip, colocam e na hora de tirar, entortam ali os contatos do chip. Então você fez essa análise visual nos slots de chip, identificando que é mau uso, quebra ou solda fria, você troca o slot de chip. Caso contrário, tem que fazer uma análise do circuito. Lembrando que aparelhos que têm 2 slots de chip, um funciona e o outro não funciona, esses aparelhos eles têm 2,5. Tem que fazer a consulta dos 2,5 também. Tá? Então a parte de chip, consulta e-mail, faz análise visual. Primeiro, vê se não... Porque assim, muitas vezes reconhece, mas não faz ligação. Aí sim, problemas de e-mail. Mas nesse caso, eu estou falando que não reconhece o chip. Você coloca, não acontece nada. Então, normalmente, quando você coloca e não acontece nada, problema com a própria gaveta slot de chip. Faz análise visual, identificou mau uso ou a quebra do mesmo, solda fria, troca o slot chip. Caso contrário, faz uma análise no circuito.